O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora de dois processos que podem ser analisados este ano pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tratam da desaposentação, que permite ao aposentado voltar ao mercado e pedir um recálculo do benefício com base nas novas contribuições. O tema chegou a ser discutido pelo colegiado, mas o julgamento de um dos recursos foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Sobre esses processos, eu converso aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Fala-se muito em desaposentação. Explica pra gente o que essa desaposentação significa. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. É um instituto pelo meio do qual aquele segurado que já se aposentou, ele pede a renúncia daquele benefício, ele pede a revogação daquela aposentadoria, volta ao mercado de trabalho, consequentemente volta a contribuir para a Previdência Social e com base nessas novas contribuições, ele entende ter direito a um recálculo dessa aposentadoria. Então, por meio disso que se chama desaposentação, é possível, por exemplo, que um segurado que tenha sido aposentado por uma aposentadoria e receba uma aposentadoria proporcional, ele acabe com essa nova contagem, com esse novo recálculo, ele acabe convertendo essa aposentadoria em uma aposentadoria integral. Doutora Gisele, a gente comentou já que são dois processos, né? Um até com repercussão geral reconhecida. Exatamente, Fred. Um deles foi reconhecido a repercussão geral, na medida em que esse tema, ele abarrota o judiciário brasileiro e tem há um interesse não só social, mas também financeiro e econômico no que diz respeito ao que se discute em relação à possibilidade ou não dessa desaposentação. O outro recurso também trata do mesmo tema, mas ele, inclusive o julgamento dele, como você já mencionou, foi iniciado, está suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas esse recurso, a decisão desse recurso atingiria apenas as pessoas que estão discutindo, as partes do processo, porque ele chegou ao Supremo antes do Instituto da Repercussão Geral. Então, é por essa razão que há dois processos que tratam deste mesmo tema. São dois recursos extraordinários, um com repercussão geral reconhecida e um sem repercussão geral reconhecida. Nesse processo em que a repercussão geral foi reconhecida, significa dizer que a decisão dos ministros a ser tomada em relação à admissibilidade ou não desse instituto irá vincular toda a justiça brasileira. Embora as palavras pareçam, né, sejam parecidas, doutora, existe uma diferença entre a revisão de aposentadoria e desaposentação. Preciso deixar claro isso. É preciso deixar claro, Fred, realmente há uma diferença. Quando se fala em revisão, pressupõe-se que há necessidade de um conserto, alguma coisa que foi concedida sem considerar algo, há um erro, por exemplo, na contagem de tempo ou nas parcelas de contribuição, enfim, precisa ser corrigido algum erro que foi constatado naquele procedimento da aposentadoria. A desaposentação, ela está completamente desvinculada de erro. Não há que se falar em erro quando se fala em desaposentação. O que se quer na desaposentação é renunciar, revogar uma aposentadoria que já foi concedida e, em razão das novas contribuições, pedir uma outra aposentadoria, levando-se em consideração todas aquelas contribuições que foram feitas após a primeira aposentadoria. Então, são institutos diferentes. Na revisão, a correção de um erro, na desaposentação, não. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou um caso que envolvia aí a aposentadoria, né? Como é que foi o resultado desse julgamento, doutora? Inclusive, foi um caso também decidido com repercussão geral. O que o Supremo, na verdade, entendeu, e é uma situação diferente dessa que nós estamos tratando, e foi o seguinte: em relação àquele segurado, aquela pessoa que está trabalhando e que reúne os requisitos da aposentadoria num determinado momento, mas ela não pede naquele momento a aposentadoria, ela continua trabalhando, e no momento posterior em que ela vem requerer a aposentadoria, há mudança de regras e acaba que aquele benefício que ela poderia ter requerido antes seria mais vantajoso do que aquele que foi concedido na época em que ela solicitou o benefício. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu foi que existe o direito ao segurado de requerer, de ter direito de escolher aquele benefício mais vantajoso, mas isso para aquela pessoa que reuniu os requisitos da aposentadoria e não requereu a aposentadoria, continuou trabalhando. Então, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu que existe esse direito do segurado, antes de requerer a aposentadoria, dele efetivamente requerer aquela que for melhor para ele. Ou seja, do tempo em que ele reuniu as condições, tempo de contribuição, ou do tempo em que ele efetivamente requereu o desligamento daquele trabalho. Doutora Gisele, qual é o impacto de uma decisão do STF nesse tipo de matéria? É significativo, tanto para uma parcela
da população, porque lida com os idosos, e também no que diz respeito ao INSS e à própria União, porque geraria um impacto financeiro, em especial no que diz respeito ao sistema de seguridade social, ao sistema de previdência social. Tá certo. Doutora Gisele, obrigado pela sua participação. Até semana que vem.